Jesus espera ver na sua casa de oração fé. No versículo de número 22, quando Pedro comenta no versículo 21, mas no versículo 22, quando Jesus responde ao comentário de Pedro, quando Pedro diz assim, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz, ele diz assim, tenham fé em Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a fé foi a confiança em Deus, foi que levou Jesus a fazer aquilo, sabendo, crendo no seu coração que de fato aquela árvore não produziria mais fruto. Provavelmente, como eu disse para vocês, eles estavam caminhando ali sobre o monte e Jesus diz mais ou menos assim, sobe esse monte que estamos andando em cima? Se nós dissermos para ele ir daqui e andar até o mar, é isso que ele vai fazer. É claro, meus irmãos, que Jesus aqui, ele está usando uma hipérbole, né, como é muito comum nos ensinamentos de Jesus. É quando você usa aquela linguagem exagerada para imprimir no coração das pessoas um determinado conceito. Mais tarde, lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, naquele célebre ensino que ele nos transmite a respeito do amor cristão, quando ele diz assim, mesmo que eu tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada disso me serviria, nada disso me aproveitaria. Então Jesus aqui, ele diz no versículo 23, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, lança-te no mar, isso irá acontecer. Meus irmãos, nem Jesus, nem os discípulos estavam pensando em tirar um monte do lugar através da fé e lançar no mar. Não teria sentido algum nisso. Mas é um jeito que Jesus tem de falar aqui a respeito do alcance da fé. Ele diz que nós precisamos ter fé e ele explica em quem? Tendes fé em Deus. E se nós olharmos para a Escritura toda, nós veremos, meus irmãos, que todos os relacionamentos dos nossos heróis da fé com Deus foi uma vida de fé. Pela fé, Enoque andou com Deus, diz a Escritura. Pela fé, Noé construiu a arca, pela qual o mundo foi julgado. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe e Abraão recebeu poder para ser pai. Da mesma forma, Ana. Pela fé, diz a Escritura, Abraão foi justificado, foi salvo. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, todos os crentes são justificados diante de Deus. Nós temos fé que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós também cremos que Jesus voltará. Tudo na vida do crente é baseado na fé. Nós confiamos que somos salvos, confiamos em Deus pelo caráter santo que Ele tem, confiamos em Deus por causa do seu poder, confiamos na nossa salvação, que Deus nos salva por causa do amor que Ele tem por nós, pelo fato de que Jesus morreu por nós, confiamos em tudo que a Bíblia diz sobre Deus e sobre a nossa salvação, porque como diz o apóstolo João, se nós acreditamos ou se nós admitimos o testemunho dos homens, quanto mais é maior o testemunho que Deus nos dá acerca do seu Filho. Você percebe? Jesus não diz apenas assim, olha, tenha fé. Não, ele diz, tenha fé em Deus. Em outras palavras, acredite em Deus. Confie em Deus. Coloque o seu coração naquilo que Deus diz para você.